Agora pode, né? Você pode fazer a nossa oração, Malvina? Sim, vou fazer. Ótimo. Obrigada. Obrigada eu. Mestre Jesus, nesse instante te peço, ilumine nos nossos lares, os lares dos nossos companheiros que estão conosco, aprendendo um pouco mais dessa doutrina tão maravilhosa. Mestre Jesus, leva a todos os lares as tuas bênçãos e o teu amor. Peço-te, Jesus, por aqueles que estão nas ruas com frio e com fome, que uma mão amiga chegue até eles, doando o de que necessitam neste momento. Peço, Jesus, por todos aqueles que desencarnaram, que eles possam encontrar o caminho da luz. Jesus, peço por aqueles que estão nos hospitais, que recebam a cura e o amor que é tão próprio de ti, Mestre Jesus, deixar as pessoas conscientes, contentes com a tua graça que promove a todos nós. Gratidão, Senhor, pelo dia de hoje, por tudo que nos destes, a família, o trabalho, as refeições e tudo que tivemos pela tua graça, Senhor Jesus. Nesse instante, eu te agradeço imensamente pelo dia de hoje, que a tua luz, a tua paz, a tua misericórdia seja em todos os lares, em todas as famílias e muito amor a todos. Obrigada, Jesus, esteja conosco, hoje e agora, por todo sempre, que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Então, vocês podem interromper, né, para falar. Não precisa levantar a mãozinha, porque eu não estou vendo vocês. Vocês estão me vendo, mas eu não estou vendo. Então, a partir dessa nossa aula, né, vamos dizer assim, nós vamos entrar numa parte, igual eu falei na nossa última conversa, uma parte assim que ela é bem densa, é científica, é uma parte assim que nos remete à neurociência. Mas a ciência, ela, ela tem que ser algo de compreensão para todas as pessoas. Claro que não estou falando assim da ciência, vamos dizer, que precisa de detalhamentos, mas uma compreensão daquela base, do que está por trás de tudo aquilo, é possível, sim, de nós compreendermos, ainda que não sejamos, por exemplo, neurocientistas, nós podemos compreender alguns mecanismos, e isso vai nos ajudar, né? Isso é importante, tanto que Jesus fala, espíritas, né, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, não é mais mandamento, e instruí-vos, eis o segundo, então, nos instruirmos. Então, nós vamos entrar agora nessa fase, né? Bom, quando nós falamos de mediunidade, nós já vimos que nós estamos falando de energias, estamos falando de magnetismo, estamos falando de eletricidade. Nós vivemos mergulhados nesse universo. E esse universo mesmo, esse universo, se nós pudéssemos ver, ele seria cheio de, como que nós vamos falar assim, né? Fiozinhos coloridos, raiozinhos para cá, raiozinhos para lá, cada dia mais, se nós pensarmos assim na nossa casa, controle da televisão, né? Hoje em dia, a gente aperta, liga, desliga, a pessoa liga às vezes agora até de fora de casa, não sei nem como, mas pelo celular e tal. Então,
Eu me lembro que nós tínhamos uma televisão e era de apertar, assim, né? Puxar e apertar. E aí a gente tinha uma grande preguiça de, às vezes estava com sono, de ir lá e desligar a TV. Então, uma pessoa pegou uma caneta, amarrou um barbante, sabe? Fez um mecanismo para que a gente puxasse de longe e desligasse para dormir. Eu achei muito incrível aquilo, foi, né? Nossa, que gênio! Era mecânico o sistema. Hoje, não é, são raiozinhos, a gente não enxerga, mas eles estão aí. Então, essas ondas magnéticas que nos chegam, e elas trazem informações para nós do mundo espiritual, que nós chamamos de mundo espiritual, porque aprendemos assim, do ponto de vista mais didático, seria mundo espiritual, mas nós sabemos que ainda é uma dimensão da matéria, uma quarta dimensão, dimensão espaço-tempo, vamos dizer assim, né? Onde existe uma matéria num estado que é invisível para nós. Nós não enxergamos, assim como nós não enxergamos, por exemplo, aquele magnetismo do ímã, né? Aquele ímã que cola na geladeira, a gente não enxerga, mas ele existe, ele está ali. Então, o mundo espiritual nada mais é que uma dimensão invisível para os nossos olhos. E como que nós podemos acessar essas informações? Ver, por exemplo, um espírito que está na quarta dimensão. Não vamos nem falar espírito, porque ele está revestido de um corpo que é o perispírito, né? Que é uma matéria também, mais rarefeita, mas está. Como que nós vamos enxergar? Como que vai chegar essa imagem até nós? Então, através de uma captação, nós temos que captar essa informação, não é? Assim como os nossos olhos captam as imagens através dos raiozinhos luminosos, né? Então, nós temos que ter em nosso organismo algum mecanismo que nos ajude a fazer essa captação dessa onda magnética que traz a informação para nós em forma de imagem, em forma de som, em forma de sensação, seja lá o que for, mas que não está visível para nós. Também as informações que vêm dos animais, que vêm dos vegetais, que vêm das pessoas que convivem conosco. Às vezes chegamos num ambiente e a gente fala assim, nossa, isso aqui está meio carregado, né? Falamos assim. É porque tem um magnetismo ali pesado, que mexeu com as nossas sensações. Ou, às vezes, entramos num ambiente e é um ambiente leve, suave, generoso. Percebemos isso. Como que nós percebemos isso? Porque, como nós vimos, a mediunidade, ela é essa função de senso e de percepção, né? Nós sentimos e percebemos, e damos a isso, que essa sensação que nós temos, seja visual, seja auditiva, seja o que for, nós vamos dando significado para elas, conforme nós vamos aprendendo como que se dá esse mecanismo, e o que cada sensação quer dizer. Porque se nós não temos esse conhecimento, nós vamos fazer uma grande confusão. É como entrar num quarto escuro que está cheio de, às vezes, espelho quebrado, cheio de perigo, e está tudo escuro. Então, nós vamos ter problema. A captação mediúnica, então, dessas ondas, ela vai se dar pela glândula pineal. Então, o trânsito mediúnico, esse trânsito, ele se dá pelo magnetismo. Então, o que é o magnetismo, né? Existe, às vezes a gente fala de um magnetismo
que nos torna empáticos uns aos outros, essa sensação generosa que às vezes temos ao estar próximos de uma pessoa. Então, aí nós falamos que essa pessoa tem magnetismo, um magnetismo espiritual. Então, a nossa tendência, quando nós falamos em magnetismo do ponto de vista mediúnico, é olhar para isso como sendo algo místico, algo fora das leis naturais. Mas é o magnetismo do ímã mesmo. Eu tenho um ímã aqui, ó, esse aqui, ó, que está grudando, né, um ímãzinho, eu colo ele aqui, a gente cola na geladeira, então ele tem uma força ali. É esse mesmo magnetismo. O André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, ele fala sobre isso, ele fala sobre eletricidade e magnetismo para explicar a mediunidade. Então, não é apenas aquela energia boa, suave do ambiente, não, é o magnetismo mesmo, o eletromagnetismo. Não é uma linguagem meramente figurada, é realmente essa onda magnética. A mesma onda magnética que está levando para vocês a minha voz, mas não só a minha voz, ela leva junto com a minha voz, ela leva o meu estado emocional, ela leva também a minha imagem, vocês estão me vendo, em vários pontos, aliás, né? Como que isso acontece? Por essas ondas invisíveis, assim como também entra a imagem dentro da nossa televisão, ou quando nós vamos falar no telefone celular. É sempre magnetismo, onda magnética. E é uma coisa que nós não conhecemos muito bem, né? Até essa questão hoje da gente viver tão rodeado dessas energias, às vezes eu fico pensando o quanto isso pode nos encharcar de magnetismo, já que nós temos no nosso organismo uma glândulazinha que faz essa captação. Então, já foram feitas inúmeras experiências para saber se as nossas células, se elas são sensíveis ao magnetismo, né? Então, nós percebemos que são sensíveis, mas as células, de uma forma geral, ela trabalha com um magnetismo de baixa intensidade, né? Se você chega perto da televisão, ela às vezes pode fazer uns estalinhos, né? Então, aí nós vamos perceber que tem uma ondazinha também, dependendo da roupa. Eu estava bem escuro no meu quarto e eu tenho uma fronha que é de cetim, eu passei a mão assim, eu vi uma faísca. Falei, nossa, que coisa que é isso, né? Então, as nossas células, todas elas, captam magnetismo e irradiam magnetismo. Isso já foi fotografado, está provado, não é? Existe uma razão para que isso ocorra, uma razão científica. Não é? Cada célula nossa, cada célulazinha, ela se alimenta, né, de substâncias, vamos dizer assim, que acabam gerando eletricidade, não é? Ela se alimenta de vamos dizer assim, íons, né? Que são íons, né? Átomos doadores de carga elétrica, né? Então,
dentro da nossa célula, existe uma bomba, que não é uma bomba de explodir, né? Mas que ela permite a entrada de cloro, né? E entra e sai cloro, né? Entra e sai sódio dentro da nossa célula. Um tem valência positiva, outro tem valência negativa. Isso é uma ciência. Então, é eletricidade mesmo, né? Cada vez mais nós estamos vendo que essa bomba que tem na nossa célula não é bomba de explodir, não. Mas, daqui a pouco nós vamos começar a achar que a gente é, né, um ser aí eletromagnético e com uma potência que nós não conhecemos. Então, como nós temos na nossa célula eletricidade, não existe eletricidade sem magnetismo. Então, o magnetismo está sempre junto. E por isso que nós sabemos que a mediunidade, né, ela está relacionada diretamente com esse magnetismo, né? Então, como todo o nosso organismo pode captar o magnetismo, nós vamos pensar. Era só um minutinho, que eu não sabia que estava desligada aqui. Um minutinho, tá, né? Pronto. Tá tudo bem, né? Não caiu nada aí, não, né? Então, nós vamos irradiar, sim, né? As nossas sensações, as nossas emoções, elas vão se irradiar para as pessoas. As pessoas também vão irradiar, pelas suas células, vão irradiar. E por onde que nós vamos captar isso? Existe no nosso organismo, então, não é? Um aparelho celular, vamos dizer assim, que é essa glândula pineal, né? Então, nós irradiamos onda magnética como um telefone celular, que irradia ondas do espectro eletromagnético, para muito além de onde nós estamos. Então, todas as vezes que nós falamos com uma pessoa por telefone, ou por celular, né? Nós vamos sentir a emoção dessa pessoa, porque isso passa, essa informação passa pela onda magnética da pessoa e nos atinge. Quando nós abrimos um e-mail, ele está carregado de magnetismo da pessoa. Quando nós abrimos um WhatsApp, também, nós podemos sentir a energia que veio junto com aquela informação. Então, vamos começar a pensar, não é? Nas nossas relações, nas nossas conversas, nas nossas amizades, e o quanto tudo isso pode nos afetar. Então, é isso, né? O nosso cérebro, então, nossa cabeça, nosso cérebro, é como se ele fosse esse aparelho de telefone celular. Então, ele irradia eletromagnetismo e ele capta ondas magnéticas. A onda magnética, qual, né? Essa onda que transita entre o nosso plano físico, esse plano que nós estamos, e o plano espiritual. A mesma onda magnética que transita aqui na nossa terceira dimensão, ela também transita na quarta dimensão, né? O que acontece, né? Teoricamente, então, o mundo espiritual começaria aí nessa quarta dimensão. É uma dimensão de matéria, que tem onda magnética lá, tem onda magnética aqui, então vai onda para lá, vem onda para cá, não é? Seria a dimensão que Einstein, né, chamou de espaço-tempo. E tempo
e templo são palavras que, na Grécia Antiga, elas tinham o mesmo significado. Um local onde o espírito pode se expressar, né? Então, vejam, onde o espírito se apresenta no templo ou no tempo, né? Nessa dimensão que nós não conseguimos compreender muito bem, mas que ela é real, que ela existe, que ela pode ser vista, não é? Então, se nós pararmos para pensar, quando a gente fala em templo, a gente pensa em espírito, em religiosidade, não só naquela coisa de pedra, né? Tanto que Jesus fala, né, para a samaritana, quando ela pergunta para ele se ela tinha que adorar a Deus naquelas duas montanhas onde fica ali a Samaria, né? Ou se seria em Jerusalém, no templo de Jerusalém. E Jesus disse que dia chegaria em que Deus seria amado em espírito e em verdade, porque o templo é isso, né? É esse espaço infinito todo, não só um local de pedra. E que então ela poderia, sim, adorar a Deus ali, né? Porque havia essa discussão entre os samaritanos e os judeus. Então, mas como que nós vamos captar essa onda magnética que vem lá do mundo espiritual para que nós possamos, então, receber essa informação e transformar essa informação em algo que tenha significado para nós? É complicado, imagina a mesma coisa assim, a pessoa liga o telefone para transformar aquilo em voz, não é? Em som. Como será que isso se dá? Não tenho a menor ideia. Só sei que é assim, né? Então, essa dimensão onde o espírito se apresenta, vamos dizer assim, né? Apesar de ser matéria, mas para ser mais didático, essa quarta dimensão, ela é um espaço e é um tempo, né? Nesse espaço, ela tem propagação ali de ondas magnéticas. Mas o meio de propagação lá na quarta dimensão é diferente do nosso meio, não é? Então, o que vai acontecer é que a onda magnética da quarta dimensão, ela tem uma velocidade muito maior do que a onda magnética da nossa dimensão. É como nós estando, vamos dizer assim, na terceira dimensão, é como se nós estivéssemos andando numa carroça e numa estrada de terra, né? Então, estamos andando. Na quarta, então, a onda magnética da terceira dimensão é essa onda que está ali numa carroça, né? E numa estrada de terra, né? Lá na roça, saindo da roça. Aí vai andando, até que ela entra numa via expressa e num carro de Fórmula 1. É a mesma onda, só que ela vai estar se propagando no meio que permite uma velocidade muito grande, tão grande que fica completamente inacessível aos nossos sentidos. Se um carro de Fórmula 1 passa por nós, nós não vamos ver detalhes desse carro, né? Por causa da velocidade. Então, é isso que ocorre. A onda magnética da quarta dimensão, ela é muito veloz, muito rápida. E aí, como que nós vamos, então,
pegar a informação de um espírito que está lá na quarta dimensão numa velocidade imensa. Não é? Não é fácil, gente, a comunicação. Ela não é fácil. Porque essa onda, ela tem que encontrar em nós alguma coisa que possa captar essa onda, ela é rápida, deixar ela um tempo suficiente para que aquela informação que vem do mundo espiritual possa encontrar ressonância na nossa cabeça, no nosso organismo, para que isso se transforme em algo que venha dizer para nós alguma coisa, uma informação. Fico imaginando Chico Xavier, né? 400 e tantos livros, e através desse mecanismo. O que nós vamos pensar, né? Que os espíritos que se comunicam mais a miúde conosco são espíritos muito próximos da terceira dimensão, né? Os espíritos que têm já uma energia muito sutil, muito, né, já que são espíritos já mais nobres, eles já estão vibrando numa faixa de uma velocidade muito grande. E por isso que nós vamos entender que é muito complicado para um espírito superior abaixar a sua vibração a ponto que ele consiga falar conosco. Ele, normalmente, ele vai usando de espíritos mais densos, que têm uma energia mais densa, vai passando a informação de um para o outro, até que chegue, às vezes, no espírito que possa vir transmitir a informação final, né? Meio que assim que funciona. Então, muitas vezes falamos que estamos recebendo mensagens, né? Dr. Bezerra, espírito Eurípides Barçanufo, Jesus, né? Imagina para Jesus se comunicar conosco, né? É basicamente, vamos dizer assim, impossível. Nós temos que elevar nossa vibração ao máximo, por isso que quando nós vamos orar, nós precisamos, a pessoa fala, vamos fechar os nossos olhos, não precisa falar isso, mas fala isso, porque quando fecha os olhos, teoricamente, a pessoa vai se concentrar e vai procurar elevar a sua vibração, o objetivo é esse, para que ela amplifique, né, aumente a vibração do seu magnetismo, o espírito abaixa para poder haver uma conexão ali, poderem conversar, vamos dizer assim, né? Então, apesar de todas as nossas células serem sensíveis ao magnetismo, somente a glândula pineal, essa glândula aí, só ela no nosso corpo, é capaz, né, de converter a onda magnética, essa onda que chega da quarta dimensão, ou que chega da terceira dimensão, chega do centro da Terra, de onde que for, só a glândula pineal é capaz de converter essa onda magnética em estímulo neuroquímico. O que é o estímulo neuroquímico? Ele é um estímulo que vai dar significado para aquilo que está chegando, assim como o raio luminoso, a onda luminosa que entra nos nossos olhos, né? A luz, ela atinge todo o nosso organismo. Todo o nosso organismo é sensível à luz, não é? Vitamina D, essas coisas todas que a gente vai aprendendo com a luz, né? Então, todo o nosso corpo é sensível à luz, mas somente os nossos olhos, todo o sistema dos nossos olhos, não é só o olho aqui, né? É capaz de transformar esse raio luminoso em estímulo neuroquímico, ou seja, pegar um objeto, né, transformar
a luz que vem dele, transformar isso numa imagem para nós. Mas não basta isso. Não basta que isso se transforme numa imagem. Nós precisamos aprender o que essa imagem significa nos nossos olhos. Da mesma maneira, a glândula pineal. Então, a glândula pineal, ela capta a onda magnética e converte em estímulo neuroquímico. Tá certo? Então, como que nós vamos saber que é isso que acontece? Já foram feitos estudos, não é? Publicados, inclusive na revista Nature, né? E já em 1988 já tinham estudos comprovando que a glândula pineal é um órgão sensorial de captação magnética. Foram estudos muito sérios que foram feitos. Então, quando nós falamos que a glândula pineal ela é a estrutura mediúnica, há muita coerência, não é? Com aquilo que se fala na ciência. Então, essa glândula, eu mandei para vocês um videozinho, né, interessante, que mostra onde ela está bem aqui. Ela é chamada de epífise neural, glândula pineal, ou simplesmente pineal, né? Uma pequena glândula endócrina, ela é muito minúscula, mas ela faz um trabalho imenso. Epífise significa aquela que está acima de todas as outras, não é? Então, ela exerce muitos papéis, mas um dos papéis importantes que a glândula pineal exerce no nosso organismo é a regulação daquilo que se chama ciclo circadiano. Circadiano significa cerca de um dia, que são ciclos vitais, principalmente o sono, né? E no controle das nossas atividades sexuais e de reprodução. Então, basicamente, essas funções da glândula pineal são muito conhecidas da glândula pineal. Portanto, tem muito a ver com a questão da luz, né? Que é quando fala desse ciclo circadiano, cerca de um dia, nós vamos ter a noite, nós vamos ter o dia. Fenômenos que vão ocorrer de noite, fenômenos que vão ocorrer durante o dia. Então, aqui é todo um conteúdo que fala, né, sobre explicando. Vou deixar só um pouquinho aqui para, de repente, alguém queira olhar com mais calma, né? Então, quando nós pensamos em mediunidade, nós temos que pensar que nós somos corpo, veículo mediúnico, e que então, não é? O primeiro espírito que o nosso corpo, nosso organismo recebe, somos nós mesmos. Nós somos o primeiro espírito que esse organismo que está aqui, né? Esse corpo organizado vai receber, é o nosso, nós mesmos. Nós somos o primeiro espírito a ser recebido por esse corpo. Por quê? Porque essa glândula pineal, ela é também o ponto de ligação da alma ao corpo. Ela é esse ponto que vai ligar
que é onde que a alma está ligada no corpo, né? Nós ficamos pensando. Quem que nós somos, né? Fica pensando, quem que eu sou? Onde que eu estou nesse corpo? É um raciocínio que eu sempre gosto de fazer, né? Será que eu estou na minha mão, no meu pé, no meu estômago? Na verdade, nós estamos em tudo, às vezes não estamos em nada, às vezes a gente está no mundo da lua, não é? Às vezes a alma nem está no corpo, a gente está meio fora mesmo, né? Então, alguns filósofos do passado, né, René Descartes, por exemplo, matemático, tudo, ele falava já da glândula pineal, como ela sendo a sede da alma racional, né, ou a glândula do saber, do conhecer. Tradicionalmente, então, ela vem sendo considerada como órgão de percepção da nossa razão. E do ponto de vista científico moderno, ela é chamada de reguladora das reguladoras e glândula das glândulas, pelo seu papel na sensação física de bem-estar. Ela é considerada a antena mais fina e alta do nosso sistema nervoso central. A nossa central elétrica é uma central dirigente do corpo como capitão de um navio. E isso, a ciência já aceita isso tranquilamente. Mas, na verdade, ela é essa antena mesmo, né, que fica captando e, de certa maneira, amarrando ali a alma no corpo, permitindo que a alma se manifeste através do corpo. Nesse momento, nós estamos nos manifestando pelo corpo, e quem está permitindo isso é a glândula pineal. Ela que faz esse papel, porque ela comanda o nosso canal mediúnico. Pelo canal mediúnico, temos o corpo, né? E nós temos que pensar que não temos só esse corpo. Nós somos muito mais do que isso. Nós temos um corpo perispiritual, que ele transita na terceira dimensão, mas ele transita na quarta dimensão. Está nas duas. Não é? E que deve, além disso, existir aquilo que está no livro dos Espíritos, que é o espírito em essência. Ele não tem uma forma definida, né? Seria um flash, que é a inteligência, o princípio inteligente, a nossa individualidade em essência. E esse espírito, então, ele precisa de toda essa estrutura, que é o perispírito, que é o corpo, para ele poder se relacionar com o mundo material, então fazermos progressos, certo? E como, então, que ocorre essa relação? Tem que haver um canal, né, por onde transitem aquelas informações que estão no espírito imortal, aquelas que o espírito imortal passou para o perispírito e o perispírito já passa para o corpo, que é meio assim que funciona, né? Para que nós possamos, então, ter as experiências específicas daquela encarnação. Senão, nós vamos ficar perdidos no espaço. Nós não vamos ter um foco para que se dê o nosso progresso. Então, é por esse canal mediúnico que nós, quando nós falamos nós, espírito, inteligência, princípio inteligente, nos ligamos a esse corpo aqui. As experiências de saída do corpo mexem com essa área. Então, tem pessoas que têm uma facilidade
de fazer um desdobramento, não só quando ela dorme, mas às vezes ela dorme e ela mantém a consciência, certo? A consciência permanece nesse fenômeno em que o perispírito se distancia do corpo, sem se desligar dele, se distancia. Nós sabemos que existe, né, um fio de ligação entre o perispírito e o corpo, e esse fio está ligado à glândula pineal, ao nosso cérebro, né, como se fosse... É o último que é rompido na desencarnação, né? Então, através desse canal mediúnico, nós entramos, nós saímos, e também outras informações de fora entram e também saem de nós. Os espíritos obsessores conhecem muito bem como se dá esses fenômenos. Então, aqueles médiuns de desdobramento, que ainda não conseguem se controlar muito bem, no momento em que ocorre o sono, e se ele é um médium de desdobramento, ele fica mais suscetível à interferência de obsessões, de ataques de espíritos que estão na quarta dimensão, porque o canal mediúnico dele tem essa capacidade mais elaborada de recepção de ondas, e se ele não souber, se ele não tiver ainda no controle disso, é um momento em que pode ocorrer o ataque espiritual, a obsessão se colocar, não é? Então, a glândula pineal, ela ocupa o centro de gravidade da massa cerebral, bem no meio, né? Então, morfologicamente falando, ela se apresenta como se fosse um terceiro olho, certo? Que ainda vai surgir nos homens do futuro. Interessante, né? Ela tem vestígios de células muito parecidas com as células dos nossos olhos. É uma espécie de radar psíquico, chamado também de olho pineal, sexto sentido, corpo pineal. Para os hindus, também chamado centro de força. Para os ocultistas, olho de Shiva, porque é a responsável pela clarividência, pela vidência racional. Então, ela é realmente o olho pelo qual o homem, né, o mundo exterior e o mundo interior, ela é pelo qual o homem se relaciona com o mundo exterior, o mundo interior. É o elo de ligação entre o macrocosmo e o microcosmo, né? Então, ela tem uma forma de pinha. E nós vamos ver, se vocês viram aquele videozinho, que quando nós vemos os desenhos dos egípcios, os orientais, sempre eles estão carregando uma pinha, né? Lá no Vaticano tem uma pinha, porque é a forma da glândula pineal, né? Então, por isso que é pineal, lembra uma pinha. E a pinha, ela tem esse significado, né, dessa estrutura que, de alguma maneira, nos conecta, como se ela fosse alguma, como é que eu diria assim, né, no mundo
aí dos engenheiros mecatrônicos e tal, é um dínamo ali, né? E ela aparece, principalmente quando ela está aberta, né? Vários pontos assim de ligação, é uma coisa, por isso que ela é utilizada para dar esse significado, né? Então, meus irmãos, eu sei que hoje foi meio denso, não sei se foi muito difícil de compreender, né? Mas nós temos que falar, né, nesse assunto, é isso? Deixa eu parar aqui com a nossa projeção. Ué, foi complicado demais hoje? Não, achei que não. Você sempre fala que não. É importante que a gente saiba disso, né? Ninguém vai dar aula disso, ninguém vai fazer prova, mas que a gente saiba que não há nada de místico na nossa relação com o mundo espiritual, que isso tudo a ciência espírita está trazendo para o mundo, né? E dia chegará em que nós vamos nos comunicar através dessa pinha, né? De uma forma bem mais direta. Oi, Malvina, quer falar? Malvina? Essa estrutura de pinha, ela tem alguma coisa aí, pessoal que é da engenharia, hein, Daniel? Eu ia até falar para a senhora, mãe, que não apareceu aqui para mim a projeção que a senhora estava fazendo. Eu achei até que a senhora não estava projetando nada. Pelo menos a minha tela aqui eu estou vendo só as pessoas e a sua câmera. Mas eu não, durante a explicação aí não ficou nada na minha tela aqui. Eu acho que não ficou para ninguém, porque agora que eu vi também. Sabia? Na hora que eu fui parar né? Porque quando eu coloco para mim, eu não vejo nada. Eu só vejo os slides, aí eu vou falando, né? Então ficou só eu. Ah, que pena. Ficou muito Mas está ruim. gravado, né? Não, tô tranquilo. É só porque se a senhora tivesse passando alguma imagem Eu que estava aí passando imagem. Estava passando um monte de imagem, tudo à toa. Mas tudo bem, gente. É, acontece, né? Eu acho que na hora que eu fechei, né? Fechei tudo. Mas, enfim, queria saber de você, Daniel. Sabe essa imagem? Você já viu um mapinha? Não, né? já, a pinha já. Já, né? Depois eu vou passar um videozinho para ver qual é o equipamento, porque eles falam lá, né? Qual é o equipamento aí da engenharia industrial que elas parecem, sabe? Que faz conexão, assim, né? A pinha, ela que tem o pinhão, né? Que a gente come, já comeu o pinhão, né? Do Paraná, que a gente cozinha, come. Ele dá numa pinha. É muito interessante, parece uma peça É igual mesmo. uma árvore de Natal, né? Hã? Assim, parece uma árvore de Natal, assim, o contorno dela. É, depois vou mandar. Mas, enfim, vamos Parece uma encerrando. bloco escalonada. Ah, Parece uma bloco escalonada. O Daniel conhece. bom, depois eu vou passar para o Daniel para ele ver. Mas, enfim, então, é isso. Nós vamos encerrando por aqui.
Aproveitar o Daniel que está falando aí, Daniel, faz a nossa oração. Pode ser? Sim. Então, vamos lá. Tá conseguindo me ouvir? Porque o notebook tá meio longe aqui. Sim, estamos ouvindo. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, Criador de todo o universo, de todas as coisas, de todos os espíritos, para agradecer mais este dia de vida, mais este dia de estudo, este dia de progresso, que possamos refletir sobre as palavras da noite, que possamos usar em nosso benefício e em de nossos amigos, de todos aqueles que cruzarem os nossos caminhos. Agradecemos pelo alimento, pelo conforto da nossa casa, dos nossos lares, a nossa saúde, dos nossos familiares. Que possamos encerrar o nosso dia e que possamos, se possível, sermos úteis nos momentos de sono, de desprendimento do espírito do corpo, que possamos também trabalhar aquilo que for necessário. Que assim seja, e graças a Deus. Assim Um seja. beijo, graças a Deus. Até amanhã. Beijo. Saudade, Dandanco. Tchau, gente. Tchau para vocês. Boa noite. Tchau.